Então agora nós vamos dar início ao nosso treinamento sobre entrada de documentos fiscais. Em algum momento, quando falamos lá de cadastros, nós falamos sobre o cadastro de operações fiscais, além do cadastro de produtos, o cadastro de fornecedores. Então, para que a gente possa obter a melhor experiência na utilização deste módulo de treinamento, é importante a gente recapitular o que nós já vimos em etapas anteriores e que vão influenciar diretamente na utilização das informações que aqui nós vamos compartilhar. No cadastro de produtos, a informação sobre tributação do produto ela é apontada dentro do cadastro do produto. A tributação ela está diretamente ligada à NCM do produto, que é uma classificação fiscal, onde o fisco consegue identificar qual é a estrutura da mercadoria e essa estrutura da mercadoria vai acabar definindo ali quais são os parâmetros tributários para uma infinidade de tributos que existem ali. O IPI, o ICMS-ST, o ICMS de operação própria e também PIS e COFINS vão estar ligados diretamente ao uso da NCM. De outro modo, nós temos também as modalidades de cálculo do ICMS, onde ele é afetado a partir de cada operação fiscal que está sendo realizada. E também ele é muito sensível ao prestador de serviço, ao fornecedor daquela mercadoria, né? De quem para quem. Se eu estou relacionando a minha operação, ela é uma venda, ou ela é uma compra, ela é uma transferência, independente da modalidade, eu tenho que levar em consideração que a tributação ela vai estar muito sensível à configuração daquele meu fornecedor, do destinatário da informação. Se ele for um consumidor final dentro do Estado e não contribuinte do tributo, existe um parâmetro tributário para essa operação. Se ele for contribuinte do imposto e está dentro do Estado, eu vou obedecer outro parâmetro de tributação. E se ele for, então, um contribuinte de outro Estado, existe também um outro parâmetro tributário. Além, é claro, se ele for um não contribuinte, consumidor final em outro Estado, eu vou ter também novos parâmetros tributários. Então é importante que ao longo deste treinamento você tenha sempre em mente que eu preciso sempre olhar qual operação fiscal eu estou realizando, quem são as partes que estão se relacionando nesta operação fiscal. A minha empresa ela é contribuinte do tributo, a empresa para quem, ou a pessoa física para quem eu estou realizando a operação fiscal, ela é contribuinte do tributo, ela não é contribuinte do tributo, pois essas informações elas vão afetar a questão da tributação que vai ser aplicada no produto no que tange ao ICMS. O PIS e a COFINS ele é irrelevante nessa operação, mas o ICMS ele é muito sensível aos agentes que estão se relacionando comercialmente e também a destinação, se é dentro do Estado, se é fora do Estado, e tudo isso vai estar linkado na nomenclatura comum do Mercosul, que é a NCM, apontada no cadastro do produto. Vimos também no cadastro de fornecedores que é muito importante que eu saiba se aquele meu fornecedor ele é o fabricante da mercadoria, se ele é um distribuidor, se ele é um comércio atacadista, se ele é um outro varejista. De novo, essas informações elas vão ser muito sensíveis para definir a tributação da mercadoria no momento da aquisição. Mas por que isso tudo é importante? Porque no momento em que você está recebendo a mercadoria, aquela informação de tributação, ela precisa estar muito bem configurada e parametrizada dentro da sua solução, dentro do seu sistema, porque todo o planejamento de precificação, campanhas de vendas, eles vão estar atrelados ao impacto tributário que aquela operação sofre. Então, se tiver algum parâmetro tributário incoerente, isso vai prejudicar o resultado líquido daquela ação de vendas ou daquela movimentação de mercadorias. Obviamente que nós vamos abordar aqui alguns outros aspectos novos que vão vincular muito a parte de controle de estoque também. Então, vamos agora acompanhar todo o trajeto da mercadoria até que ela esteja disponível para o seu cliente consumidor final realizar ali a compra, a aquisição deste produto. Então, a vida do produto ela se inicia no momento em que o seu comprador ele está realizando a negociação comercial ali com o vendedor da empresa ou com o distribuidor daquela representante daquela marca de produto.
A mercadoria, a partir do momento em que ela é negociada, é importante que o departamento comercial ele registre dentro do seu sistema um pedido de compras. Por que é importante essa questão do pedido de compras? Porque você que está na ponta do recebimento, que você está entrando aquela mercadoria dentro da sua loja, você não sabe quais foram as condições que foram realizadas ali, que foram combinadas entre o seu comprador e o vendedor. Você não sabe quais são as condições comerciais que foram vinculadas nessa operação entre o seu comprador e o vendedor daquela empresa. Se de repente você combinou que a mercadoria ela iria ser faturada com 14 dias após a emissão do documento e porventura essa mercadoria já chegou com um atraso na entrega, provavelmente o boleto ele não vai respeitar essas condições comerciais que haviam sido combinadas e vai demandar então de um esforço adicional de pedir uma prorrogação do boleto, por exemplo, né? Um outro ponto que está sensível a essa operação, de repente o seu fornecedor te entrega uma mercadoria bonificada. Você não sabe se o seu comprador negociou aquela bonificação da mercadoria ou não. E de nada adianta, só porque a mercadoria você está recebendo ela a título gratuito, de nada adianta você dar entrada nessa mercadoria se a mercadoria, por exemplo, ela não tiver uma boa performance em vendas. Então, é importante que até mesmo para os pedidos de bonificação, né, as situações de bonificação que você esteja recebendo no supermercado, é importante que inclusive essas operações tenham um pedido de compra lançado no sistema. Porque aí você sabe, por exemplo, que todas as condições que estão ali traduzidas, elas estão em acordo com a sua área comercial. Lembra que em algum momento desse treinamento eu conversei com você e eu disse que é muito importante para que a gente tenha um bom resultado dentro do supermercado, encurtar a distância entre a área fiscal e a área comercial. Porque essas duas áreas elas são convergentes, elas vão refletir no resultado direto do seu negócio. Então, se elas estão distantes, é muito perigoso na sua operação que isso continue desta forma. Você precisa cada vez mais fazer com que essas áreas andem de mãos dadas, lado a lado, complementando o conhecimento um do outro. Porque o comprador, quando ele vai formar o preço de venda da sua mercadoria, ele está considerando o esforço operacional e aí ele vai precisar de informações que advêm, por exemplo, da sua contabilidade, informações sobre o número de funcionários naquele departamento e etc. Para que ele encontre uma métrica de custo que vai ser acrescido naquela mercadoria, para que ele possa utilizar então a metodologia de precificação comum do seu supermercado. Eu não estou aqui para recomendar nenhuma forma diferente de precificação para você, mas a forma que você utiliza e que funciona na sua operação, ela sofre sensibilidade de informações. Não é só pegar o valor unitário do produto que está lá na nota fiscal e aplicar, por exemplo, um percentual mirabolante sobre aquele custo. Esse percentual você precisa ter consistência, né, de como você vai fazer a marcação do custo para que você forme o seu preço de venda. Então você tem uma primeira influência que é o custo da mercadoria que veio na nota fiscal, mas você também tem as variáveis tributárias, o custo do esforço operacional, e isso envolve a sua área administrativa, o seu comercial. Todas essas informações, elas geram em algum montante, em algum volume, um custo que vai ser incorporado na mercadoria para que você possa então formar o seu preço de venda e esse preço de venda te entregue uma margem de resultado significativa, uma margem de resultado coerente com a sua operação. Voltando então à questão de entrada de nota fiscal. É muito importante que no momento que você está recebendo a mercadoria na sua loja, o seu fornecedor emitiu a nota fiscal, você recebeu lá o arquivo XML. E existe um processo que nós chamamos de pré-lançamento, onde este pré-lançamento é a recepção inicial daquela informação. Neste pré-lançamento, nós vamos fazer a vinculação
daquele documento fiscal que foi faturado com o pedido de compras. Ou seja, eu vou partir do princípio de que existe um pedido de compras lançado dentro do seu sistema e esse pedido de compras nada mais é do que uma ficha técnica da negociação comercial que a sua área comercial fez com aquele vendedor. Qualquer divergência entre o documento fiscal e o pedido de compras, você que está recepcionando essa informação precisa avisar o setor comercial. E o setor comercial precisa então revisar esses parâmetros e fazer a liberação daquela informação. Porque pensa só, você comprou 10 unidades de um determinado produto, mas o seu vendedor te mandou, por exemplo, um outro produto que você não tem cadastro, não sabe qual é o parâmetro tributário e de repente você vai deixar com que essa mercadoria entre na loja. E aí em algum momento essa mercadoria ela não vai realizar a venda, não é uma mercadoria aceita pelo seu público, aí vai gerar um desgaste para você negociar uma troca com o seu fornecedor, você fazer uma devolução para aquele fornecedor, você tem vários outros aspectos que podem, várias outras situações que podem derivar simplesmente dessa entrada de uma mercadoria que não estava combinada no momento em que o seu fornecedor estava negociando com o seu setor comercial. Por isso, é importante a gente sempre ter claro de que o poder de decisão nessas situações em que o pedido diverge do documento fiscal, no que se diz respeito a mercadorias, essa decisão ela é sempre do seu comprador, tá? É do seu departamento comercial. Os parâmetros tributários que porventura venham divergentes entre o que você tem no seu cadastro e o que o seu fornecedor está mandando, é um assunto que nós vamos explorar e definir aqui juntos uma matriz de decisão para que a gente possa resolver esses problemas no dia a dia. E repare, este momento do pré-lançamento da nota fiscal, a mercadoria ela ainda não circulou. Tá? Eu tão logo recebi o arquivo XML, eu já estou fazendo um lançamento dele dentro do meu sistema para confrontar pedido e parâmetros tributários. Qualquer divergência acontecida aqui, nessa matriz de decisão que nós vamos definir neste treinamento, nós vamos ter alguns caminhos a seguir. Mas é muito importante que a gente sempre tenha clareza na comunicação entre a área comercial e a área fiscal. Você recebeu a mercadoria e você vinculou o pedido de compras. Todos os produtos que estavam lançados no pedido de compras, eles também estão relacionados naquele documento fiscal. Isso já é um bom sinal de que está tudo em perfeita harmonia. No momento em que você recepciona o arquivo XML dentro do seu sistema, é muito importante que você verifique. Em primeiro lugar, o produto que o seu fornecedor está te mandando, existe um código interno dele lá e uma descrição própria dele. Nós já abordamos no módulo em que fala sobre cadastro de produtos, que internamente na nossa empresa nós temos uma sequência, uma matriz principal ali, um padrão de cadastro de produtos, onde ele vai ser respeitado e quem está fazendo aquele cadastramento de produtos vai ser respeitada uma estrutura fundamental. Então, nós vimos isso no módulo de cadastro de produtos. E agora, nós precisamos vincular este código de produto com o código de produto que o meu fornecedor está me enviando. E aqui começa um dos principais desafios no momento de entrada de nota fiscal. O meu cadastro ele possui um parâmetro tributário, que ele precisa coincidir com o parâmetro tributário que o fornecedor está me mandando. Pensa que, neste momento, a mercadoria ela já passou pela área comercial e a área comercial já fez todo um planejamento sobre aquela mercadoria. Então, no momento do desembaraço, da entrada desta mercadoria para o meu estoque ou neste pré-lançamento do documento fiscal, eu não posso ter divergências entre a tributação que está no meu cadastro, pela qual o meu comprador se planejou, e aquilo que o meu fornecedor está me enviando. Se existir algum tipo de divergência na tributação enviada, nós precisamos então fazer uma análise daquele produto, primeiro de tudo, para descobrir qual é a mercadoria, qual é a tributação correta daquela mercadoria. Em segundo lugar, eu vou comparar as fundamentações legais.
disponibilizadas pelo meu fornecedor e as fundamentações legais que eu tenho dentro do meu cadastro de produtos. Se eu conto com alguma ferramenta que me entrega a revisão de cadastro de produtos, é importante que eu verifique esta fundamentação legal junto com esta empresa que está me entregando a tributação de mercadorias. Por que ela colocou aquela tributação, né? Porque essa informação ela vai ser muito importante no nosso processo decisório. Então imagina que a mercadoria ela chegou, você vinculou o produto, o pedido de compras naquela nota fiscal, existem lá todas as condições comerciais. O que pode derivar de problemas dentro desta operação? Conforme eu estou vinculando o meu cadastro de produtos com o cadastro de produtos do meu fornecedor, a primeira informação que eu preciso resolver antes mesmo de olhar para a questão de tributação é validar se o meu produto é o mesmo do fornecedor. Acontece muito no recebimento de mercadorias a vinculação de um produto do fornecedor de forma errada no nosso cadastro de produtos. E isso daí vai causar uma catástrofe gigantesca na operação. Porque imagina você que um produto que o meu fornecedor mandou com uma característica A e eu tenho vinculado ele a um produto de característica B, aquele produto vai me gerar distorção de estoque. E é um assunto que nós vamos discorrer em um outro momento. Porém, é muito importante que eu tenha clareza e eu faça esse processo de conferência. O produto que o fornecedor me enviou é o mesmo que eu estou vinculando no meu cadastro de produtos? Porque uma vez que você faz essa vinculação, o seu software ele vai fazer isso de forma automática. Ele vai, toda vez que você receber uma mercadoria daquele CNPJ com aquele código de produto específico, ele já vai amarrar automaticamente no seu cadastro, para que você não fique fazendo isso todas as vezes. Mas é importante que a vinculação inicial ela seja revisada, porque uma vez vinculado, depois ninguém mais vai olhar para isso. E aí pode, havendo uma vinculação errada, isso pode gerar um problema gigantesco dentro do seu controle de estoque e prejudicar a margem de resultado do supermercado. Primeiro ponto que nós precisamos revisar, então, na entrada de mercadorias é se o meu produto está vinculado com coerência no produto que o meu fornecedor está me mandando. Feita essa primeira vinculação, o seu software ele vai mostrar então os parâmetros tributários que o seu cadastro tem e vai comparar com os parâmetros tributários que o seu fornecedor está te mandando. E é nesse momento que entra a sua matriz de decisão, a sua forma de analisar essa divergência de tributação. Eu não posso trazer para dentro do sistema a mercadoria que esteja com divergência de tributação. Então a primeira coisa que nós vamos olhar dentro de um impasse tributário nesse sentido é a questão da NCM, Nomenclatura Comum do Mercosul. A NCM que o meu fornecedor está me enviando, ela é coerente com a informação que eu estou apontado no meu cadastro de produtos? Então, eu preciso saber qual é a descrição exata de cada uma dessas duas NCMs. E para isso, nós vamos consultar as notas explicativas do sistema harmonizado e nós vamos consultar também a tabela de incidência do IPI, que é a tabela TIP. Tá? Existe uma resolução federal, onde ela vem lá da Câmara de Comércio Exterior, onde é aprovada a relação de todas as NCMs disponíveis. E essas NCMs elas são levadas então para a tabela TIP, e essa tabela TIP ela tem lá mais de 15 mil variações de todas as NCMs possíveis. E ela traz algumas notas explicativas de classificação da mercadoria dentro de cada um dos seus capítulos. Porém, a interpretação, realmente, o pensamento técnico sobre aquela interpretação, ele vai vir de lá das notas explicativas do sistema harmonizado. Então eu vou deixar no material para vocês nesta aula um link de acesso para esses dois documentos. As notas explicativas, ela vai te explicar o pensamento que o legislador utilizou para classificar aquela mercadoria dentro daquele capítulo. E quais são as exceções que não vão se aplicar para aquele capítulo. Então é muito importante que você vá dominando esse tipo de conhecimento. O nosso processo de validação vai ser sempre comparar
o enquadramento de cada uma dessas duas variáveis. O meu cadastro me traz uma NCM, o meu fornecedor me traz outra. Primeira coisa que eu preciso descobrir, qual das duas está de acordo, qual das duas estão coerentes com a mercadoria que está sendo relacionada. Então imagina você que eu tenho, por exemplo, um pão francês. O pão francês ele é um produto com base de farinha de trigo, salgado, existem várias características na composição desse produto. Eu tenho um fornecedor que me envia a NCM, me envia o produto com a NCM 19059090. E eu olho para o meu cadastro e o produto vinculado está me trazendo a NCM 21069090. Essas duas informações estão divergentes. Qual das duas NCMs é a mais aplicável para aquele produto que é o pão francês? Então eu vou olhar lá na tabela da TIP, busco a NCM 19059090 e vejo qual é o capítulo que ela está enquadrado, qual é o pensamento de enquadramento sobre aquele capítulo, e aí então eu vou buscar aquela NCM que reflete o meu cadastro, 21069090. Esta NCM também vai estar vinculada em algum capítulo que possui uma linha de raciocínio sobre a sua correta classificação ali naquela categoria. Então eu vou ver em algum momento que a NCM 21069090 ela me traz a descrição de outras preparações alimentícias não especificadas anteriormente. E eu tenho lá que o 19059090 ele me traz, por exemplo, pão do tipo comum. Qual das duas NCMs é a mais aplicável para o meu produto? O meu cadastro, nesse caso, ele está com apontamento de NCM errada. Então, primeiro de tudo, eu preciso corrigir a NCM, mas eu preciso saber quem precisa fazer a correção, se é o meu fornecedor ou se é no meu cadastro. Se for no meu cadastro de produtos, a solução está dentro de casa, é mais simples de resolver. Corrijo a NCM do meu cadastro e posso então prosseguir para a próxima análise. Se o problema for com a NCM do meu fornecedor, eu não vou alterar a NCM do meu cadastro, mas eu vou entrar em contato com o meu fornecedor e eu vou pedir para ele a fundamentação legal de como ele fez o enquadramento daquela mercadoria na NCM que ele está me enviando. E aí então o fornecedor ele precisa me disponibilizar essa informação. Ele vai consultar o escritório de contabilidade dele, ele vai consultar o especialista tributário dele, mas ele precisa me entregar essa informação. Em todo caso, nesta situação que eu precisei questionar a NCM do meu fornecedor, até que ele me traga uma documentação técnica sobre aquilo, em nenhum momento eu vou alterar o meu cadastro de produtos. E aí todo o meu pensamento de tributação ele vai girar em torno daquela NCM que eu considerei a mais correta naquela operação. Obviamente que você pode contar com a ajuda do seu escritório de contabilidade, da nossa equipe de suporte. Independente disso, você precisa de uma opinião técnica. O objetivo aqui não é te tornar em nenhum especialista na questão de classificação de NCM, como nós já falamos no treinamento sobre cadastros. Porém, você precisa ter uma noção geral de como funcionam as situações aqui, de como essa informação ela é relevante no seu processo. Não vou fazer nenhuma alteração no meu cadastro de produtos. Então, todo o pensamento de tributação ele vai girar em torno daquela informação que eu considerei a mais correta nesta operação. E aí, então, eu preciso dar sequência no lançamento dessa nota fiscal. Então, eu revisei o impasse da NCM. Já descobri, então, qual a NCM correta para aquela operação, para aquela mercadoria que eu estou dando entrada na minha loja. E agora então eu vou fazer todas as pesquisas de tributação vinculadas ao enquadramento desta NCM, mas eu não posso esquecer que as características do produto influenciam diretamente no momento em que eu vou resolver esse impasse tributário. Definida a NCM, eu vou fazer todas as pesquisas dentro da legislação do Estado, buscando então a tributação que é aplicável para aquela mercadoria. Essa tributação ela pode ter, por exemplo, uma tributação integral, ela pode sofrer uma redução de base de cálculo, ela pode sofrer um diferimento, ela pode estar abrangida na isenção. Então eu preciso ter clareza de qual produto eu estou buscando a tributação e, diante disso,
descobrir qual é a categoria tributária daquela mercadoria. Lembre que todos os produtos eles vão ter uma alíquota, tá? Então, se o seu produto ele está na isenção, o efeito dele na prática ele é zero, porém, a partir do momento que essa mercadoria sair da isenção, vai ter uma alíquota aplicável a ela. Então, todos os produtos, ainda que ele esteja na isenção, ele vai ter uma alíquota básica dentro do seu estado, dentro da legislação do seu estado. E essa alíquota ela pode variar, então não vou entrar no mérito aqui de cada legislação de cada estado, mas você tem que ter clareza de que existe uma alíquota básica. Essa alíquota básica, geralmente lá nos artigos iniciais do seu regulamento de ICMS, vai ter um capítulo específico falando sobre quais são as alíquotas básicas para cada produto. Eu vou usar o exemplo do estado de São Paulo, mas não se prenda a ele. O estado de São Paulo, ele tem lá no regulamento do ICMS, no artigo 52, a partir do artigo 52, todas as alíquotas aplicáveis aos produtos. Entendem? E é importante a gente fazer um paralelo, que quando um produto tem redução de base de cálculo, ou que a legislação traz a informação, sofrerá a redução na base de cálculo de forma que a carga tributária corresponda a 12%, perceba que o Estado ele não está mudando a alíquota do produto, ele está reduzindo a base de cálculo. A alíquota vai ser sempre a alíquota básica do produto. Por isso que é importante a gente ter esse tipo de conhecimento sobre a legislação do nosso Estado. A alíquota no Estado de São Paulo, básica, é 18%. Alguns produtos, a alíquota básica é 12%. Outros produtos, a alíquota básica é 25%. Em outras mercadorias, a alíquota básica ela é, por exemplo, de 7%. Então, eu preciso entender qual é a alíquota básica daquele meu produto. Lembra que a operação ela sofre influência quando acontece, por exemplo, uma compra interestadual? Então, também da mesma forma, dependendo do local do Brasil onde a minha empresa está localizada, dependendo de quando eu compro, por exemplo, a mercadoria do Norte ou Nordeste, ela vai vir com uma carga tributária específica. Quando eu compro do Sul e Sudeste, ela vem com outra carga tributária específica. Quando eu estou aqui vendo para a região Nordeste, tem uma carga tributária específica. Quando eu vendo para a região Sul e Sudeste, outra carga tributária específica. Então, a alíquota só vai sofrer mudança quando for uma operação interestadual. Quando for uma operação interna, não se movimenta, não se muda a alíquota. Se a mercadoria sofreu redução de base de cálculo, o que vai mudar é a base de cálculo. Uma base de cálculo menor aplicada à alíquota integral do produto. Fechado esse conhecimento, é importante agora nós voltarmos para a ideia central de resolver os impasses de tributação na entrada da mercadoria. Fizemos a vinculação inicial do produto, descobrimos a NCM do produto, resolvemos o problema de tributação do produto. Agora eu preciso ter a certeza de que a conversão de unidade de medida ela está coerente. Por quê? Meu fornecedor pode trabalhar, por exemplo, com a unidade de quilo naquela mercadoria. Mas o meu cadastro me diz que eu vou vender aquela mercadoria em unidade. Então imagina, por exemplo, que você pegou lá um presunto de uma determinada marca. O fabricante daquele produto, ele vai te vender, por exemplo, uma peça, mas a unidade de medida que ele vai controlar para você é a questão de unidade de quilo. E você comprou aquela mercadoria e você vai vender ela como peça única. Então, ou seja, meu fornecedor controla aquilo como quantidade de quilo e eu vou vender aquilo por unidade. Então, em algum momento eu vou ter que informar para o meu sistema que, olha, sabe esse produto que eu vinculei internamente a esse? Então, esse cara controla isso por quilo e aqui eu controlo por unidade. Então, precisa ter aqui um percentual, um fator de conversão dessa unidade de medida. Vamos pegar, por exemplo, um exemplo de cigarros.
Os cigarros, todos os fabricantes de cigarros, eles controlam a mercadoria que é vendida na empresa deles por milheiro. Então, ou seja, eles controlam a cada 1000 cigarros, a unidadezinha mesmo do cigarro, aquela uma que você já taca fogo e fuma. Essa mercadoria é uma unidade de milheiro. Então, todas as vezes em que o seu fornecedor te manda a mercadoria, te manda a nota fiscal, ele vai te mandar o milheiro. E você, na sua operação, você não vai vender o cigarro avulso, fracionado. Você vai vender o cigarro num estojinho chamado maço. E esse estojinho pode conter de 10 a 20 cigarros. Então, se a unidade de medida que eu vendo, o maço de cigarro, contempla 10 cigarros, eu preciso fazer uma conversão de unidade de medidas, que é pegando esses 1000 cigarros e dividindo pela unidade final, que vai ser 10 cigarros dentro de um maço. Ele vai me dar um fator que todas as vezes em que eu multiplicar esse fator pela unidade milheiro, ele vai resultar na quantidade de estojinhos de cigarros. Quando eu vendo um maço com 20 cigarros, eu vou fazer então a divisão da unidade de milheiro pela unidade final, que são 20 cigarros dentro de um maço, e dessa forma eu chego em um fator que todas as vezes em que eu multiplicar este fator pela quantidade que veio na nota fiscal, ele vai me dizer então quantos estojinhos de cigarro com 20 cigarros eu vou ter na entrada da mercadoria. Essa conversão de unidade de medida, ela é muito variável de acordo com a unidade de medida utilizada pelo seu fornecedor e a unidade de medida utilizada pela sua empresa, como a sua empresa realiza a venda daquele produto. E você sabe que o seu fator de conversão está correto quando você informa esse parâmetro dentro do sistema e aí a transformação daquilo, ou seja, a entrada de mercadorias no seu estoque, você vai lá no seu extrato de movimentação do seu estoque e você verifica que após finalizar a entrada da nota, aquilo resultou, por exemplo, numa quantidade X de mercadorias. Então imagina, por exemplo, um fardo de cerveja. O seu fornecedor te manda uma unidade com 12 e você realiza a venda de cada uma das latinhas. Então toda vez que o seu fornecedor te manda um fardo, precisa refletir no seu extrato de movimentação do estoque 12 latinhas de cerveja. Se eu dei entrada na nota fiscal e não refletiu em 12 latinhas de cerveja, existe um erro na minha conversão de unidade de medida. Depois o seu comprador pode acabar chegando para você e falando assim, olha, eu estou com um produto aqui que ele está com a margem negativa, ou ele está com a margem estourada. Primeira informação que você precisa ir olhar é lá na entrada da nota fiscal se a conversão de unidade de medida está correta. Geralmente é isso que causa o estouro de margem negativa dentro da operação do supermercado. Porque na entrada de algum documento fiscal, a unidade de medida não refletia a realidade correta do produto. Então é só você fazer a manutenção desta informação e reprocessar o documento fiscal, que aí esse problema se resolve. Vimos então que é muito importante na entrada da nota fiscal eu conferir a vinculação da mercadoria que o meu fornecedor me mandou e a mercadoria que eu vinculei no meu cadastro de produtos. Depois disso, eu preciso conferir que a conversão de unidade de medida do meu fornecedor vai refletir na unidade de medida que eu realizo a venda dentro da minha loja. Uma outra informação muito relevante. Aí eu vou para os parâmetros fiscais, onde eu olho a NCM que o meu fornecedor me mandou com a NCM que está no meu cadastro de produtos. Elas precisam estar coerentes, convergentes. Havendo divergências, eu preciso então buscar fundamentação legal do meu cadastro, fundamentação legal do meu fornecedor e fazer a interpretação de qual dessas duas informações se aplica para aquele produto que eu estou realizando a compra. Depois disso, revisada a informação de tributação, a mercadoria já está apta para seguir o seu fluxo. Quando a mercadoria chega no recebimento de mercadorias do supermercado, já não vai mais ter nenhum problema de tributação. O único problema no recebimento da loja que deve existir
é vinculada à qualidade da mercadoria. Às vezes a mercadoria chegou para você danificada, ela chegou para você com a temperatura fora dos padrões de conservação mínimo. Você pega lá, por exemplo, um produto de geladeira, um produto de iogurte, sobremesas. O caminhão chegou, ele deveria transportar aquilo de forma refrigerada e ele não estava refrigerado. Esse é o problema que tem que haver no seu recebimento. Não é para você ter problemas no seu recebimento com divergências de tributação, com impasses de tributação. E é muito importante frisar, se você conta com soluções que revisam o seu cadastro de produtos, é muito importante que você mantenha um diálogo constante com eles, porque são eles quem vão te ajudar a resolver esses impasses de tributação. É muito importante que você não deixe de seguir os processos que são recomendados por essas empresas, os canais de atendimento. Se a sua empresa, por exemplo, falou assim, olha, todas as vezes que você tiver uma divergência de tributação, você precisa abrir um ticket nesta plataforma. Faça o ticket, faça o registro dessa informação, dessa operação. Por quê? Senão no dia seguinte, a tributação que você corrigiu no momento da entrada da mercadoria, você acaba restaurando um backup. No dia seguinte, a sua solução de correção de cadastro não foi avisada, então ela vai te entregar a mesma tributação que estava até o momento. Então é importante que você entenda o funcionamento, os canais de suporte destas soluções de revisão de cadastro de produtos e não deixe de notificá-los quanto às divergências que vocês têm no momento de recebimento da mercadoria. Beleza? Sucesso, boa sorte para você e é isso aí.